Olá, estamos no ar com mais um programa Assembleia Segurança, uma discussão voltada para a segurança pública do estado de São Paulo. Sempre no nosso estúdio, especialistas no assunto a ser debatido. Um bate-papo de interesse de todos que também quer ouvir o que você tem a dizer. Por isso, mande sua crítica, dúvida ou sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Hoje vamos falar sobre os acidentes de trânsito em todo o estado de São Paulo. Aqui com a gente a coordenadora do Movimento Paulista de Segurança do Trânsito, Silvia Lisboa, e o doutor Ali Assini, coordenador da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Com certeza, imagino que a gente vai ter um ótimo debate. Eu queria começar levantando uma questão muito curiosa, mas ao mesmo tempo já presumível, né? Que durante o período noturno os acidentes de trânsito são mais frequentes. Os radares são desligados até por uma questão de segurança, mas é justamente nesses períodos que os acidentes acontecem com mais frequência, principalmente na capital paulista. A gente pode falar um pouquinho disso? Como resolver esse impasse, né? Tem que desligar o radar por conta da segurança, mas aí desliga o radar e aí todo mundo acha que pode trafegar na velocidade que bem entender. É mais ou menos isso, Silvia? Isso, na verdade, assim, a questão noturna não está ligada só ligar ou desligar o radar. À noite você já tem uma série de interferências visuais que acabam também aumentando a questão da possibilidade de ter um acidente. Então, assim, o período noturno como um todo, isso eu estou falando assim, começo da tarde e madrugada, são os horários de maior número de acidentes fatais. É o quê? 18 até 6 da manhã? Até 6 da manhã. Então, você tem uma questão, obviamente, de fluidez nesses horários, né? A partir da noite, 10h30, 11 horas, você tem a possibilidade de ter um fluxo mais rápido e a questão da visibilidade também que fica diminuída. Né? Principalmente quando a gente está falando de pedestre, motociclista, ciclista como um todo, que não tem uma sinalização específica. Então, muitas vezes, o veículo realmente acaba não vendo, né, o indivíduo. Então, o trânsito geralmente dá essa freada natural no pé do motorista, né? Ele faz com que o motorista anda mais devagar, não tem como ele andar rápido. E depois das 9, 9h30, o trânsito fica mais leve, a pessoa dá uma fluidez, né? Exatamente. Dá uma pisada. E além, então, de tudo isso que a Silvia posicionou a gente também precisa lembrar que com o diminuir da luz, o nosso organismo acaba produzindo a melatonina, que é o hormônio relacionado ao sono. Então, é um momento onde o condutor do veículo, seja ele um condutor profissional ou não, acaba tendo a possibilidade de tornar com que seus reflexos estejam mais lentificados. Isso é uma produção orgânica de cada ser humano. Então, à noite, a gente tem essa sensação de tranquilidade maior em prol da produção desse hormônio muito importante. Junto a isso, nós temos, infelizmente, muitas dessas vezes, se vê a associação com o uso do álcool. Então, o álcool associado à produção de melatonina e, infelizmente, a uma diminuição, a um freio na instalação e no uso dos radares, acaba se gerando um ambiente propício para que, infelizmente, essas colisões ou essa doença de trânsito se mostre mais exuberante mesmo, né? Então, isso é importante a gente lembrar que à noite a atenção do condutor do veículo deve estar triplicada, nem redobrada. Não só porque nosso reflexo está mais lentificado, mas porque também à noite a gente tem essa fluidez maior que permite muitas vezes essa falsa sensação de liberdade ao movimentar-se. Isso está errado. A gente tem que saber que respeitar o limite do próximo é, na verdade, respeitar o nosso próprio limite. O uso do álcool ele é mais frequente aos fins de semana ou no período noturno, independe? Ou realmente tem aqueles dias em que ele está mais presente nessas colisões, nesses acidentes de trânsito? Alguns estudos recentes acabam mostrando claramente que na sexta, sábado e domingo, maior número de acidentes, né? E justamente muitas vezes associado ao uso não só do álcool, drogas em gerais. Né? Eu acho que hoje na rodovia, por exemplo, a gente tem um problema muito grande ligado a drogas não obrigatoriamente com teor alcoólico, que são drogas mais pesadas.
A autuação, ela é severa, né? Antes, logo que foi implantada a lei seca, as pessoas respeitavam mais, tinha mais fiscalização, né? Mais agentes nas ruas, agora parece que deu uma relaxada, foi isso mais ou menos ou não, Silvia? Eu acho que no início da implantação, aqui no caso de São Paulo, né, do programa Direção Segura, também a mídia nos ajudou mais. Eu acho que teve uma divulgação maior, justamente até, né, assim, da implantação do programa, e depois isso também acabou, acho que entrando numa rotina, eu diria, da mídia. Mas os números de autuações e os números de operações aumentaram na cidade de São Paulo e no estado como um todo. A Polícia Militar, ela tem atuado, né, de uma forma bem efetiva, mas óbvio, para você dar uma dimensão, uma visibilidade num estado do tamanho de São Paulo, você teria que fazer um número muito maior. E os problemas de segurança do estado, né, como do Brasil, não estão ligados só à segurança viária. Então, a polícia também tem outras blitz, mas aí com outros enfoques, que não específico da segurança viária. Então, a fiscalização tem, né? O que é preciso para que as pessoas não se arrisquem, né? Não consumam álcool, bebidas, enfim? Olha, esse assunto é muito importante, viu, Carla? A gente tem que lembrar que a Organização Mundial de Saúde determinou 5 grandes fatores de risco para as colisões que envolvam vítimas fatais. Então, na ordem de importância, nós temos a velocidade, o excesso de velocidade. Em segundo, o uso do álcool. Em terceiro, o uso das cadeirinhas no transporte veicular das crianças. O quarto, o uso dos capacetes por parte dos motociclistas. E o quinto, o cinto de segurança. Então, nós sabemos que a colocação em prática de apenas esses 5 critérios, desses 5 fatores de riscos, diminuiriam em 50% a possibilidade da gente, durante uma colisão ou um atropelamento, produzir, infelizmente, mortes, pessoas que morrem. Um outro ponto importante é que hoje o nosso trânsito brasileiro, infelizmente, produz a morte de mais do que a queda de um avião todos os dias. Então nós temos aeronaves diariamente. Nós temos aeronaves que suportam 120 a 130 pessoas durante seu trajeto. E no nosso trânsito a gente perde em média 154 brasileiros, irmãos nossos, que agora, enquanto a gente está aqui conversando, infelizmente em algum canto desse nosso vasto país, tem gente perdendo a sua vida por conta de estar envolvido num problema assim. O álcool, ele é, infelizmente, uma daquelas drogas conhecidas licitamente de mais fácil acesso, não só ao condutor, mas ao público em geral. E a gente sabe que a nova lei seca determina que a alcoolemia é zero. E a alcoolemia é zero porque não existe um parâmetro objetivo para determinar que em uma pessoa ou em outra seja um limite seguro. Então não existe uma dosagem segura. O que existe ninguém está querendo que a pessoa deixe de beber. Mas ao beber, não dirija. Porque ao dirigir você pode, hoje, ser o autor, mas amanhã você pode ser a vítima do mesmo problema. Agora a solução, queria assim, ressaltar um pouco a importância dos dados. 94% dos acidentes são falha humana. Então a gente está falando de mudança de comportamento. Você tem que mudar o seu comportamento, porque na verdade poderia não ser um acidente. Então, justamente essa questão, a alcoolemia, eu tenho a opção de beber ou não beber. Eu tenho a opção de colocar o cinto ou não colocar o cinto. Eu tenho uma velocidade permitida, que é essa estabelecida. E eu tenho também a possibilidade de ultrapassar essa velocidade ou não. Então, eu comento muito que o trabalho do Movimento Paulista no estado de São Paulo é um trabalho de formiguinha. Formiguinha porque, assim, nós temos que estar divulgando esses dados, nós temos que estar entrando tanto na sociedade civil, quanto todas as associações que estudam, né, sobre o assunto, está junto com o município também. O Estado tem uma jurisdição específica nas rodovias estaduais. E assim que a gente começou o trabalho, nós percebemos o quê? Que 40% dos acidentes e óbitos acontecem na rodovia, mas 60% estão no município. Então, o governo do Estado entendeu o quê? Não adianta eu ficar só na rodovia, que eu vou reduzir, obviamente, mas eu não vou ter
resultado tão significativo. Então, o Estado de São Paulo convidou os municípios, hoje são 67 municípios conveniados, que temos uma parceria efetiva, com repasse de recursos, são em torno de 110 milhões que são repassados, com ações pontuais de segurança viária, sejam de engenharia, sejam de educação, sejam sempre assim, muito integradas, ações da sociedade civil, do governo do estado, do município, iniciativa privada. E aí é o município que sabe para onde que esse valor, onde ele é aplicado, melhor aplicado em cada região. Com certeza, né? O InfoSiga, que é uma das ferramentas do movimento paulista, inédita, eu tenho importante a gente estar ressaltando isso, né? Porque a nível de Brasil, você não tem uma ferramenta que fale exatamente onde ocorreu o óbito. Isso foi um trabalho que o governo do estado começou lá atrás, muito por conta da década de segurança viária, onde já sabíamos algumas estatísticas, mas nós não tínhamos nem a dimensão real, porque você não tinha um banco de dados, onde você falasse, não, são exatamente 5.727 óbitos no estado de São Paulo. Estas informações estão no Infomapa. E no InfoSiga e Infomapa. Vamos explicar um pouquinho a diferença, como é que um atua, quais são os dados, o outro InfoSiga, também? na verdade, ele dá informação. Ocorreu um óbito ali no município tal, exatamente o sexo, a faixa etária, o tipo de acidente, o tipo de veículo. Esse é o InfoSiga. E o Infomapa é esse óbito já georreferenciado no Google, onde eu vejo exatamente o local. Né? Muitos desses acidentes, infelizmente, você vê o atropelamento na rodovia. E quando você entra ali no Google, você vê que tem uma passarela a 500 metros. Então, eu reforço essa questão comportamental. Muitas vezes não adianta ter a passarela, eu preciso realmente conscientizar aquele indivíduo da importância de usar a passarela ou descobrir até por que ele não usa. Às vezes tem um problema de segurança pública na passarela, assaltos coisa ou assim, a falta de iluminação, a pessoa fica, né, com receio. Então, assim, é esse o objetivo maior do movimento paulista, é detectar aonde ocorrem esses óbitos, aonde ocorrem esses acidentes e, a partir daí, ações efetivas, né? Preventivas, na verdade, e algumas corretivas. Né? Sim, você ainda pega situações que realmente, como pode, ali tem um fluxo enorme de pessoas e você não tem um semáforo, então você não tem uma passarela, mas no caso específico de rodovia. Né? É um trabalho que o governo do estado tem feito, assim, integrando várias secretarias, porque o tema permeia vários assuntos. Né? Não adianta eu atuar só na rodovia. Eu preciso atuar na Secretaria de Segurança Pública, que me informa, que também autua, que acaba socorrendo depois com o Corpo de Bombeiros essa vítima. Eu preciso atuar na Secretaria de Educação. O movimento agrega, né? Ele agrega secretarias todos os né? atores, isso, todos os atores que estão, de uma certa forma, ligados ao tema. E bem como ele comentou, quer dizer, hoje eu sou condutora, amanhã eu sou pedestre. Então, é bem complexo o nosso sistema de trânsito e esses atores. Então, a ideia é pôr todo mundo junto para conversar e buscar soluções e alternativas. Não pode continuar ocorrendo o que você comentou, um avião caindo todo dia no Brasil, e isso passa a ser mais uma banalidade, mais um número. São pessoas, são vidas, você tem um custo social enorme para o Estado, para o país, pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos que deixam de produzir, que deixam, às vezes, famílias totalmente, né, ali, sem aquele arrimo. Cada óbito, isso é um estudo também, deixa 4 sequelados permanentes. Né? Então, você imagina, você está criando aí uma população de sequelados muito grande, que vão deixar de produzir, vão deixar de dar o seu melhor, tanto para a sua família, quanto também para o Estado como um todo. Então, é um drama muito grande, né, que o Brasil vive. O Estado de São Paulo só perde para o Amazonas, quer dizer, apesar do Estado de São Paulo ter dados muito bons, não somos o pior Estado, pelo contrário, aí, é um Estado, apesar de números absolutos, estou falando de 5 mil óbitos, é muita gente, mas em termos assim, de qualificação como a ONU, é um dos menores índices do Brasil, né? Seja pelo volume, pelo fluxo, mas realmente o Estado tem uma situação sob controle, mas que precisamos reduzir ainda mais. Né? A ONU considera acima de 10 óbitos por 100 mil habitantes epidemia.
E em São Paulo a gente está falando de 13 óbitos por 100 mil habitantes. Então a gente precisa reduzir esses números para deixar de ser uma epidemia. A gente vive uma epidemia. A gente vive uma epidemia. Né? Infelizmente, né, Silvia? Infelizmente. Nós vivemos essa epidemia que, como você mesmo bem colocou, acaba onerando não só a nossa sociedade, mas particularmente aquela família que tem não só a perda muitas vezes daquele ente querido, mas também aquele familiar sequelado permanente. A gente estima, é tão assustador isso, que a gente estima que os gastos envolvidos nos cuidados das vítimas que se acidentam no trânsito envolva cerca de 3% do nosso PIB. Ou seja, de tudo aquilo que o Brasil produz, 3% é destinado a cuidar de vítimas do trânsito. Então é um assustador. A gente poderia muito bem direcionar esses recursos para outros meios e outros fundos, até porque hoje nós, apesar de termos a oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse assunto, a sociedade também tornou-se mais madura sobre esse assunto, ainda falta muito. Nós estamos muito longe disso. Nós temos hoje, o Brasil não tem as maiores frotas de veículos do planeta, mas em números absolutos, o Brasil é o 4º país do planeta em número de óbitos no trânsito. Ele perde apenas para a China, Índia e Nigéria. Então nós temos em 4º colocado no planeta em pessoas que morrem, mesmo não tendo uma das maiores frotas. Para nós termos um pouco da agressividade do que é, de fato, transitar nas nossas rodovias e nos nossos municípios. Sim. Vale a pena a gente também tocar num assunto que eu acho que é bastante crucial. Independente de ser um assunto que possa envolver ou não algum tipo de discórdia, mas nós precisamos lidar de maneira um pouco diferente com o motorista profissional. O nosso motorista que transporta e que carrega de fato o Brasil através das suas rodas e dos seus eixos, né? Nós temos hoje, infelizmente, tornou-se uma grande polêmica a história do exame toxicológico, né? O exame toxicológico para aquele condutor profissional. Qual seria ou qual não seria de fato a melhor saída? Isso é importante a gente tocar, até porque hoje é comemorado o Dia do Motorista. É verdade. Hoje é o Dia do Motorista, então eu quero aproveitar o canal para parabenizar a todos os motoristas e todas essas pessoas que tornam o nosso Brasil possível. Então essa água chegou até o nosso copo, vindo e trazido de algum lugar. E quem trouxe foi uma pessoa. Só que essa pessoa, quem é a pessoa que transporta cargas pelo nosso estado, pelo nosso Brasil? Geralmente é um motorista que não tem vínculo trabalhista. Então 75% dessas pessoas são autônomos. São pessoas que infelizmente têm a sua obesidade considerada moderada, ou seja, são pessoas obesas. São pessoas privadas de sono, dirigem em torno de 16 horas em média por dia. Dormem em torno de 3 horas e 40 minutos a cada 24 horas. São pessoas que muitas vezes têm um álcool dentro da sua direção veicular. E o que a gente percebe é que, mesmo sendo o álcool o principal fator externo envolvido nos acidentes com esses motoristas, ainda gera-se toda essa polêmica em relação ao exame toxicológico. Eu costumo fazer uma analogia que facilita a nossa interpretação. Supondo que aqui nesse nosso estúdio onde nós estamos agora, tivéssemos uma entrada de água pelo teto. E alguém diz que a gente precisa arrumar a parede. Não é a parede, é o teto. A parede não está causando problema. Então o que eu estou dizendo é, apesar da parede fazer parte do conjunto, apesar das drogas ilícitas fazerem parte do conjunto, a gente precisa sim intensificar ainda a nossa boa e velha lei seca, que nos traria muito mais chances de evitarmos óbitos nas rodovias com os motoristas profissionais do que acabando transformando o motorista detectado no exame toxicológico num vilão do sistema. E não é essa a verdade, infelizmente. O motorista que muitas vezes lança a mão de produtos ilícitos para se manter acordado por um período de tempo, isso é a consequência de todo um sistema. E o sistema disso ele é autônomo, ele é uma pessoa que infelizmente dirige lá suas 16 horas por dia e acaba utilizando muito mais o álcool do que a própria droga. Então a gente precisa fortalecer a fiscalização sobre o álcool. O álcool, por si só, infelizmente, está entre aqueles 5 fatores de riscos que nós citamos da Organização Mundial de Saúde.
Eu queria saber de vocês qual que é a importância das políticas públicas para isso, o que já foi feito nesse sentido, o que pode ser feito que de repente vai ter um resultado mais imediato. Olha, a expectativa de resultados imediatos, realmente a gente adoraria, tá? Que realmente fosse uma questão de simplesmente melhorar uma rodovia e a partir dali eu já colher os frutos. Eu gosto muito de citar o exemplo do cinto de segurança. O cinto de segurança no banco dianteiro foram 11 anos até a população incorporar isso como uma atitude de poupar a vida dela, né, e do próximo. Então, assim, as políticas públicas, óbvio, elas acontecem e vêm acontecendo há muito tempo. O governo, com seu programa de concessão, temos aqui no estado de São Paulo 19 das melhores rodovias do Brasil. Só que a gente observa um fenômeno: você melhora a rodovia, ele pisa mais fundo, tá? Então, o que eu gosto de insistir muito na tecla é comportamental. Então, eu preciso conscientizar desde criança, desde a sua primeira habilitação, e continuar conscientizando. Hoje eu já vejo até alguns estudos a nível mundial, alguns países, óbvio, com culturas diferentes, que tem uma população idosa maior, então que eu preciso estar sempre capacitando também aquele condutor, porque o reflexo dele é mais lento, tem a questão da visão, mobilidade. Então, assim, é permanente. Temos que fazer, assim, políticas públicas de forma sistemática, né? Tanto na área de comunicação, tanto nas intervenções. Obviamente, se eu detectar ali que o problema é um semáforo, ou o tempo desse semáforo também para estar fazendo a intervenção, eu tenho que fazer, óbvio. Mas a gente tem que insistir na questão da mudança de comportamento, tá? Alguns estudos da fiscalização, eu achei muito interessante, falam que em 8 minutos nós, condutores, perderíamos a nossa habilitação se todas as infrações que nós cometêssemos fôssemos realmente, efetivamente autuados. É assustador, né? É desde a seta, desde o ajuste do cinto, do espelho. Então, assim, não dá para ter um guarda com cada condutor ou com cada transeunte, né? Porque não é só também o condutor. Os pedestres também falham, não contribui, né? A gente, né? Enquanto pedestre também tem problemas. Então, assim, insisto na questão da mudança de comportamento, nas políticas públicas que reforcem, tem um calendário todo já anual estabelecido, Maio Amarelo, vamos ter agora em setembro o dia do motorista, vamos ter o dia do motociclista na outra semana, vamos ter o dia do pedestre, quer dizer, mas é um assunto que é recorrente e você tem que estar sempre reforçando, né? E não só com essas ações pontuais de comunicação. Realmente... o uso do cinto de segurança, a gente sabe que foi muito difícil as pessoas aceitarem. Mesmo hoje em dia, o banco de trás não usa, é muito difícil o banco de trás usar, né? O uso do capacete, o farol, enfim, é muito difícil. O que falta é educação, é conscientização. O povo brasileiro é muito egoísta. O que está faltando aí? O que de repente tem que bater mais para que essas pessoas acordem? Olha, desculpa, Silvia. Imagina, à vontade. O que a Silvia posicionou é muito importante. Primeiro, porque o Brasil tem hoje, após todo esse período de adaptação, uma das maiores taxas do uso do cinto de segurança no banco da frente. Dianteira. Mas tem uma das menores taxas do uso do cinto de segurança no banco de trás, né? Visto, infelizmente, a grande tragédia que nós tivemos com o Cristiano Araújo. Ele é uma pessoa popular que, infelizmente, por conta de ter estado no banco traseiro sem a colocação do cinto de segurança, gerou-se todo aquele cenário horrível. Então, além dessas mudanças comportamentais, também faz parte da nossa sociedade eleger aquilo que precisa ser modificado a curto prazo. Então, nós temos as ações a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, como é que hoje a gente conseguiu mudar de sobremaneira o comportamento, por exemplo, do condutor ou até mesmo do passageiro na colocação do cinto de segurança no banco da frente? O alarme sonoro. O alarme sonoro dos veículos mais modernos, ele já faz com que as pessoas, ao entrarem no carro, passem de maneira inconsciente a colocar o cinto, até para serem poupados daquele barulho incômodo, que é o famoso apito no dispositivo do carro. Então, por que não fazermos o mesmo
apito sonoro, alarme sonoro, para a colocação do cinto de segurança no banco de trás. Então isso é uma política que já existe. Eu fui visitar essa política e já existe no México, que tem uma frota veicular na cidade do México muito maior que a nossa daqui da cidade de São Paulo. E lá, esse simples dispositivo fez com que as vítimas fatais passassem a praticamente ter uma queda em 70% dos casos. Ou seja, o alarme sonoro como dispositivo obrigatório de fabricação produzir esse número realmente que é invejável por quem luta por um trânsito mais seguro. Então, a curto prazo, a gente identifica alguns fatores importantes e a gente precisa correr atrás disso. Precisamos fazer com que a sociedade se envolva em prol disso. Então, uma outra situação que vale a pena a gente trazer aqui para o nosso debate, para a nossa conversa, é, por exemplo, se realmente é de grande ganho, Silvia, a colocação de maneira precisa da localização, por exemplo, de blitz policiais ou de radares de velocidade nesses aplicativos de deslocamento, né? Então, a pessoa que está usando esse aplicativo de deslocamento, quando ele visualiza, infelizmente, o radar, ele desacelera. Mas durante o trajeto entre um outro radar, as velocidades são absurdas, porque ele tem hoje a possibilidade de detectar de maneira precisa aonde é que eles estão. A mesma coisa serve para as blitz policiais. Ou seja, a pessoa que fez uso do álcool e está na sua direção veicular, hoje ele tem a possibilidade de se desviar dessas blitz de fiscalizações por conta disso. Então eu também fui visitar no Uruguai, em Montevidéu, hoje esses aplicativos eles já não constam mais com a possibilidade da gente identificar as blitz policiais e tampouco os radares de velocidade. Ele presta um serviço e um desserviço. Exatamente, né? Simultaneamente. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. O programa Assembleia e Segurança vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. O programa Assembleia e Segurança está de volta e hoje falamos sobre os acidentes de trânsito em todo o estado de São Paulo. Aqui com a gente a coordenadora do Movimento Paulista de Segurança do Trânsito, Silvia Lisboa, e o doutor Ali Assini, coordenador da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet. Lembrando que você também pode participar do nosso programa. Mande sua crítica, dúvida ou sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Nós vamos voltar nesse bloco falando sobre os serviços e desserviços feitos pelos aplicativos e eu queria também abordar a indústria automobilística, né? Também presta serviços e desserviços, né, Silvia? Vamos falar um pouquinho disso? Perfeito, com certeza. Olha, a indústria automobilística, claro, foi a produtora da grande inovação que a nossa sociedade moderna conhece, que são as produções em série que os veículos proporcionaram para o deslocamento mais dinâmico do ser humano. Por um lado, isso foi fantástico, foi um marco divisório da nossa humanidade, mas, por outro lado, infelizmente, nós estamos trabalhando com uma indústria que eles visam sempre a relação positiva entre lucro e despesa. E nesse cenário, infelizmente, muitos avanços que poderiam já estar implantados hoje acabam tendo certa resistência dessa grande indústria em prol de uma redução de custo na produção dos veículos, né? Nós sabemos que nesse cenário, os encostos de cabeça que hoje nos protegem do efeito chicote de uma eventual colisão, o efeito chicote, só para quem não está familiarizado com o termo, é aquele movimento brusco que a nossa cabeça faz durante o impacto. Então nós estamos com o veículo a uma certa velocidade, quando esse veículo choca contra uma parede eventualmente, a nossa cabeça sofre uma grave desaceleração e na volta o encosto de cabeça nos protege de uma fratura de coluna cervical. Então a colocação desse encosto já nos concedeu bastante segurança durante, infelizmente, essa biomecânica do acidente. Mas, por outro lado, foi um grande suor a colocação dele, porque gera-se o aumento do custo na produção dos veículos. Assim como os airbags também, Silvia? Sim, sem dúvida. Na verdade, os equipamentos de segurança são fundamentais e, infelizmente, a gente já tem exemplo de outros países, assim como ele estava comentando, que já são obrigatórios. Então, a gente precisa realmente, é importante até esse espaço aqui, porque trata-se de questões de legislação.
precisamos acelerar isso a nível federal e a nível estadual para que algumas medidas muito simples e inclusive de custo pequeno para a indústria automobilística possam reverter e salvar vidas. Né? Vamos citar algumas, essas que vocês Perfeito. que trabalham, que estão envolvidos, de repente sabe ali que receitinhas bem caseiras poderiam resolver uma boa Perfeito. parte do problema. Sem dúvida. Eu acho que a primeira que ele colocou, que eu acho muito simples, é justamente essa questão desse disparo sonoro, tanto para o banco dianteiro e para o banco traseiro, não ser um equipamento só de veículos de luxo, né? Controle de estabilidade também, que é um outro equipamento muito simples, que já tem toda uma discussão que a Abramet tem feito junto com a gente, lá do Movimento Paulista, que também está para entrar em vigor, mas ainda não tem uma data específica, parece que é 2022. Sim. Quer dizer, são pequenos mecanismos que poderiam a gente realmente salvar vidas se a gente trazer isso para um período mais imediato, né, de instalação. Então, é preciso também a sociedade civil, a própria indústria se envolver bastante nessa discussão, né, para a gente poder avançar nessa questão veicular. Até porque, Silvia, hoje a gente já tem um canal mais fácil de comunicação com a indústria automobilística. Mas não é só detalhes produzidos por essa indústria que pode nos afetar de maneira positiva em fazer com que irmãos nossos tenham suas vidas poupadas. Eu também, dentro desse meu escopo de atuação na Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, tenho como objetivo procurar meios de tecnologia que já existem implantados em outros países que podemos incorporar no nosso. Então fui conhecer não só México e Uruguai, mas países que tivessem uma realidade socioeconômica parecida com a nossa. Similar. Então, o que nós encontramos, por exemplo, que países do leste europeu, entre eles a Lituânia, onde eu estive recente, existia lá no país um grande número de acidentes durante os cruzamentos. Porque as pessoas não sabem quando o semáforo muda da luz. Não sabiam, pelo menos, da luz verde para amarela. Então eles aumentavam as velocidades nesses cruzamentos com o intuito de não terem lá, eventualmente, seu veículo multado por conta de terem atravessado do amarelo para o vermelho. Então a simples mudança do software, Silvia, fez hoje com que os 5 últimos segundos do semáforo verde ele fosse no modo piscante. Então a pessoa de longe ou de perto já identifica que ao piscar o semáforo, ele sabe que em breve já se tornará amarelo. Então, ou ele ultrapassa respeitando a velocidade da via, ou ele para antes desse semáforo já eventualmente fechar. Então, é uma mudança simples, com custo zero, que reduziu em 95% as colisões entre veículos dos cruzamentos e que a gente poderia muito bem transportar para a nossa realidade. Então, a atualização dos veículos, a atualização das vias, são mecanismos a curto prazo. Nós estamos falando de ideias e sugestões que vão transformar a realidade da minha família, da sua família, da família dos telespectadores, numa família melhor, numa sociedade melhor. Então não podemos só criar essas organizações em prol da defesa do trânsito quando nós temos uma tragédia na nossa casa, que é o que geralmente acontece. Então nós temos que entender que essas tragédias impactam na família de muitos outros brasileiros e temos que agir antes que justamente nós ou nossos entes queridos sejam de fato essas vítimas. Eu queria abordar uma questão aqui. O Ali falou que as pessoas geralmente aceleram ali, né, aproveitando o semáforo verde e acaba passando no amarelo e colidindo com outros veículos, com medo da tal autuação, né, da penalidade. Eu queria abordar com vocês até que ponto, porque tem um ditado que diz que brasileiro só aprende quando pega no bolso, quando, né, enfim. Então, até que ponto isso educa ou não? A gente tem um número altíssimo de motoristas perdendo a carteira de habilitação em São Paulo, né? Eu queria saber a opinião de vocês, na opinião de vocês, até que ponto essa autuação realmente educa, né? Qual que é o papel que ela exerce e mais sobre esses recursos, se esses recursos aí não poderiam ser melhores aproveitados até para a educação no trânsito. Então, no caso assim, sem dúvida, todos os estudos, inclusive várias pesquisas que nós fizemos com a população, todo mundo comenta a questão da fiscalização.
Do tipo, Perfeito. não, tem que autuar mais, tem que fiscalizar mais. Obviamente que normalmente você não quer para você, né? Mas você quer que o outro, Sim. porque também quando você acaba colocando radar, não sei o que, sempre tem uma crítica muito grande em cima. Mas infelizmente é uma medida que é super necessária e está provada que as próprias pessoas entendem a questão da fiscalização e da punição como um caráter educativo, tá? No estado de São Paulo, esse recurso de multa, hoje, vem direto para o Movimento Paulista de Segurança do Trânsito. Então, assim, aqueles 110 milhões que eu comentei com você dos convênios com municípios são recursos de multa do Detran, ou seja, ali a pessoa, o infrator, está agora justamente contribuindo com as ações de trânsito. Tá? Isso eu acho muito importante, que realmente ele tenha um destino na melhora, né, e evitar que você tenha, inclusive, a necessidade dessa questão de estar sempre autuando, ou seja, criar essa conscientização que eu estava comentando. E tem essa realidade, a pessoa que já perdeu a carteira uma vez, toma mais cuidado, presta mais atenção? Esse ainda é um ciclo novo, né, do novo Detran, acho que até numa outra oportunidade a gente pode trazer o Dr. Maxwell, exatamente, para ter um termômetro melhor, tá? Porque também é muito recente, né, esse estudo que a gente está fazendo, já tem alguns números assim, 25% é do mesmo, tá? Ou seja, aquele rapaz que perdeu, ele volta a perder, então assim... Ele é recorrente. Ele é recorrente, infelizmente, né? Mais de 75% dos motoristas, aí estou falando até de 50% não tem pontuação, tá? Os outros 25% estão dentro do aceitável e você tem esses recorrentes. Então aí a gente poderia até aprofundar o quanto é educativo ou não, né? Essa questão. Mas eu não queria até perder um gancho dos aplicativos e dos controles, um tema que tem preocupado muito o movimento paulista e tem preocupado todo mundo, no sentido do celular, né? A nível mundial, os acidentes, tanto enquanto condutor, enquanto pedestre, têm aumentado muito em decorrência do uso do celular. É provado que 30 segundos que toque o celular, não precisa eu atender, num carro a 100 por hora, eu atravesso um campo de futebol com olhos vendados. Sim. Tá? Isso igual você comentou, tá, é física, é fato. Físico, né? Fato, então, assim, o celular veio para ficar, veio para nos auxiliar, mas temos que tomar cuidado como é que a gente usa esse equipamento. Tem uma questão que até já foi abordada aqui durante o intervalo, a gente estava batendo papo. O celular, por exemplo, ele avisa muita coisa, algumas coisas úteis, outras não, né? Não tão úteis. E assim, o celular, por exemplo, ele avisa que você deve ligar os faróis quando você pega a estrada mesmo durante o dia. Só que para isso você precisa estar com o GPS ligado. Para você não ter essa desatenção durante os 30 segundos que o celular está tocando, o ideal seria que o celular estivesse desligado dentro da bolsa, no banco de trás ou no porta-malas do veículo. Mas você está usando porque você usa o GPS para chegar até o local ou para ser avisado dessas outras situações. Então você se coloca também na situação de estar sujeito a esse aparelho tocar. Exato, né? Como é que faz? Né? Esse meio de campo é complicado. Assim, é o nosso bom e velho bom senso, né? Nós temos que saber utilizar o que é bom e descartar o que é ruim. A Abramet está produzindo e está em vias já de divulgar para a grande sociedade as diretrizes sobre o uso do celular durante a direção veicular. Mas sabemos que quando o celular eventualmente está sobre aqueles suportes acoplados em vidro e no seu modo avião, ele poderia ser importante nas informações de via que ele produz, mas ao mesmo tempo não traria esses malefícios. Então a gente aguarda que em breve, no segundo semestre, teremos essa confecção de maneira oficial sobre essas diretrizes junto com o Conselho Federal de Medicina. Usando um pouquinho ainda aquela pauta sobre o uso dos recursos na produção das autuações, eu estive, quando eu fui recentemente, no começo deste ano, para a Alemanha, achei uma estratégia muito interessante que a gente, a curto prazo, talvez não consigamos, mas a médio prazo, sim. Hoje, parte dos recursos que eles recolhem nas suas autuações, eles os utilizam para proporcionar
isenções fiscais para empresas que produzem os discos de freio. Ah, isso eu já vi esse projeto, então, interessante. Antigamente, os discos de freio, até 2009, na Alemanha custavam em torno de 19 euros em média. Hoje, o motorista que eventualmente vai fazer a substituição desses discos paga 3,50 euros. Ou seja, eles estão incentivando com que a pessoa renove essas peças fundamentais, entre eles o freio, claro, com o uso dos recursos vindos dessas autuações. E outra parte desse recurso também, ele é destinado para que um motorista que eventualmente teve a sua habilitação aí suspensa ou cassada, antes dele ter acesso à sua nova habilitação, ele acaba passando por um curso de reciclagem. Então esse curso não é pago pelo condutor, é pago pelo governo, usando como recurso parte dessas atuações. Eu acho que assim, são ideias que a gente está pondo aqui em debate, porque nós estamos num mundo muito dinâmico, com uma velocidade de modificações imensa, como jamais vista na história da humanidade, e a gente precisa tentar acompanhar essa velocidade somando ideias. A ideia aqui é somar essas estratégias. Então, por isso, nesse sentido que eu trouxe à tona essas duas pautas. Tem uma questão que a gente costuma duvidar muito, mas será que essas pessoas fazem o curso, paga alguém para ir lá fazer, né? Tem muitos outros meios ali, né, para as pessoas, e elas acabam não se reciclando como seria o ideal, né, o adequado, né? Infelizmente. Acabam não aprendendo, né? Perdendo a oportunidade. As ações de má-fé, infelizmente, elas acontecem desde aquela pessoa que para na vaga de deficiente físico e que não é, até situações mais graves como essas que você falou. Mas esse não é a grande maioria. A exceção não pode ser a nossa Exatamente. Essa regra, não é a maioria né? das pessoas. Eu a maioria concordo. das pessoas são aquelas pessoas que estão dispostas a fazer melhor. Só, eventualmente, elas talvez estejam ainda um pouco desinformadas sobre como fazer melhor. Então, o que nós precisamos é que os nossos gestores estejam aptos a convidar essas pessoas a participar desses cursos de treinamento e reciclagem, para que justamente ela não seja o quê? A pessoa que recidiva nas autuações, que perca novamente as suas habilitações, ou que infelizmente cometa infrações maiores, como os atropelamentos produzindo as vítimas fatais. Sim. A Silvia falou do uso do celular, inclusive por pedestre. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esses mais frágeis, né? Mais alvos. Sim. Motociclistas, ciclistas, né? Pedestres. Em que lugar como é que eles estão inseridos em tudo isso? Eles acabam sendo vítimas mais fáceis e muitas vezes fatais, né, Sim, Silvia? até pela fragilidade, então normalmente esse tipo de acidente acaba tendo uma fatalidade maior, né? Não dá para comparar um pedestre com um veículo e um veículo com um veículo. Então, obviamente que você tem ali a chance de ter uma fatalidade maior. Então, a questão do celular era isso que eu estava comentando. A gente tem visto vários casos de atropelamento, Sim. seja pelo uso do fone de ouvido ou realmente porque a pessoa atravessa fora da faixa, às vezes está tão envolvida com a conversa ou com a mensagem que ele está recebendo que simplesmente ele se abstrai, né? E você está com fone, você acaba não ouvindo, pode ser uma buzina, pode ser... Então, realmente, também é uma preocupação muito grande. No metrô, hoje, já tem até campanhas muito específicas para o uso celular, porque toca a campainha, vai fechar a porta, a pessoa não ouve, está em outro mundo, né? Além de estar realmente com fone... O ciclista também é muito comum, né? Porque vai ouvindo uma música, alguma coisa. Né? Então, assim, a gente precisa primeiro aprender a conviver com essas tecnologias todas e como integrar isso de uma forma que você faça um uso mais seguro. Inclusive, o Código de Trânsito Brasileiro, ele devia ser estudado também pelos pedestres, também pelos ciclistas, né? Até porque eles estão todos lá, né? Em todo o curso, em todas as dinâmicas, em todas as historinhas, eles estão ali, né? A gente está fazendo até uma parceria com a Secretaria de Educação justamente nesse sentido. Para eu conduzir um veículo ou uma moto, eu tiro uma carteira. Tá? Aí nem vamos entrar no mérito da complexidade toda essa rede aí, né, que a gente tem hoje para tirar essa carteira de habilitação, que melhorou muito, né? Nossa, a gente hoje realmente, assim, a nível de governo do estado, tem orgulho do que o novo Detran tem implantado em termos de inovação, aquela coisa de automatização e tudo mais. Mas eu não tiro carteira para ser pedestre.
né? E, na verdade, na maioria do meu tempo de vida, eu sou pedestre, né? Então, assim, como você introduzir isso na educação das crianças? Hoje, até por outras questões de segurança, diferente da minha época, a criança não vai a pé para a escola. Ela vai de veículo. Sim. Então, ela não sabe se locomover na cidade. Ela fica, desde bebê até os seus 13, 14 anos, sendo transportada e depois disso ela solta numa cidade onde ela não tem a menor noção do que serve uma faixa. O direito de cada um, as preferências, né, de cada um, entendeu? Todos estão inseridos, né, nessa dinâmica. Exatamente, todos estão inseridos, né, nessa dinâmica do trânsito. Então, realmente, assim, a faixa de segurança, tem criança que você fala, meu, tá ali a faixa, né, mas realmente... É muito comum ver pedestre atravessando fora da faixa. Né? Então, é muito importante esse trabalho que a gente está fazendo com a Secretaria de Educação, nesse sentido, de tanto capacitar os professores, né, com essa legislação toda de trânsito. Perfeito. E com as crianças, para realmente também... a criança tem um efeito, né, muito positivo, até nessa questão, pai, põe o cinto, pai, não faça isso, quer dizer, ela é um agente educador, né? Então, assim, você conseguir ali com aquela criança fazer um trabalho onde você coloque esses conceitos mínimos, olha, tem a placa de velocidade, é porque essa é a velocidade permitida, né? A gente recebe, às vezes, pessoas... Não é à toa, foi feito um estudo naquela via, na curvatura. Tem um porquê, ela põe a tua vida em risco, né? Nós recebemos outro dia um pessoal de fora, da Suécia, que eles não conseguiam entender a questão do radar. Se a velocidade é aquela, para que existe um radar para controlar seu... Entendeu? Para eles é tão longe. Duplo controle, né? É duplo controle, você já colocou lá, quer dizer, então assim, eu volto a insistir na questão comportamental, de mudar de atitude, de conscientizar mais, de todos terem a noção realmente do que causa um acidente de trânsito, o que ele pode causar, independente de eu estar no banco dianteiro ou traseiro, né? A gente assiste campanhas do mundo inteiro e também a gente está fazendo um estudo nesse sentido, assim, porque as pessoas já sabem que devem pôr o cinto, que não devem atender o celular, que não devem... Por que não fazem? É tão simples, é uma atitude tão pequena, é um gesto tão pequeno. E por que não faz? Como é que você consegue interagir com essa pessoa de entender a importância daquele simples gesto? Né? Tem uma informação aqui do InfoSiga que houve uma redução, né, do primeiro semestre do ano passado para esse primeiro semestre de 3,8%. São 108 óbitos. A que se deve, e assim, se teve uma redução, a gente tem que prestar atenção. Alguma coisa está dando certo, né? Alguma coisa mudou, então a gente tem aí um número para comemorar, né? Sim, tudo que é bom tem que ser comemorado. Então, como é que a gente continua, né? Qual que é a receitinha, qual que é a medidinha que a gente está colocando certo que tem que continuar sendo feito? Ou pode ser melhorado? Na primeira fase do movimento, tudo era muito um aprendizado, é o que eu te falei, não se tinha um banco de dados preciso, e o movimento foi aprendendo, foi se municiando de informações sobre o tema, né, se apoiando de várias associações e pessoas que já trabalhavam e atuavam, né, além meramente dos órgãos de trânsito e de jurisdição de rodovias. E dos aspectos importantes foi essa parceria com os municípios. Na primeira fase do programa, nós fizemos uma parceria com 15 municípios, pilotos, a gente chama de pilotos porque os critérios eram diversos, tinha a questão populacional, o tipo de terreno, tinha uma série de questões. E nessa parceria, realmente, o ano passado, a gente teve uma redução de 11% junto com esses municípios. Né? Então, assim, o movimento, claro, além de todas as ações que são obrigação do Estado, essas parcerias com os municípios e as ações de comunicação, a gente tem sentido que tem sido um caminho. É claro que eu não tenho um volume, nem um histórico ainda tão temporal, grande, né, do movimento temporal para mensurar de falar, não, olha, foi exatamente isso que reduziu. Então, o que a gente imagina é isso, é esse trabalho de formiguinha, é uma série de ações ainda que a gente está implementando e vai implementar agora, por exemplo, esses novos 51 municípios aí que serão conveniados, 70% da população está nesses novos municípios. Então, com certeza, a expectativa é de uma boa redução. Né? Nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Eu queria abrir agora um minutinho para cada um, para as considerações finais. Vou começar, então, pelo Ali, porque a Silvia estava falando. Ok, eu agradeço, primeiro, antes de mais nada, a oportunidade de estarmos nesse espaço.
lidando de um assunto extremamente importante e, infelizmente, produtor de vítimas por todo o nosso Brasil. Independente da classe social ou do local onde ele aconteça, a dor da perda de um familiar é a mesma. Parabenizo a produção, parabenizo aqui, agradeço também todo esse debate agradável e produtivo que eu tive com vocês, com a Sílvia, e deixamos a oportunidade de tratarmos sobre esse assunto outras vezes, porque, como disse a Sílvia, é um trabalho de formiguinha, onde a gente corrige todo dia um pouco, para que no final das contas, de uma série de 10 a 15, 20 anos, a gente tenha um trânsito mais humano. Primeiro, agradecer o convite e pedir o apoio realmente de todos, assim, a sociedade civil. Acho importante estar nessa casa aqui específica, onde a gente tem a possibilidade de estar mexendo também efetivamente na questão que eu comentei legislativa, né, mais ligada realmente a essa coisa de intervenções maiores a níveis estaduais, e nos colocar à disposição enquanto governo do estado para estar lá conversando com as associações, com os parceiros, e estar aumentando sempre, né, a potencialidade do movimento paulista e sempre com essa perspectiva de estar salvando vidas, né. Eu que agradeço muito a presença de vocês e todas as informações que vocês trouxeram aqui para a gente hoje. Tá? Muito obrigada. O programa Assembleia Segurança de hoje termina aqui. Participe você também das nossas discussões. Mande sua dúvida, crítica ou sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.